Shadow Banking. Só o nome já soa meio misterioso, né? Até um pouco perigoso. Parece algo saído de um filme de espionagem financeira. Mas o que será que se esconde de verdade por trás desse nome? Ok, vamos mergulhar nisso. O que é exatamente esse tal de sistema de shadow banking? Ou, como alguns preferem, o sistema bancário sombra? Olha, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é que deve ser algo, sei lá, ilegal, meio desonesto. Afinal, por que sombra, né? É uma reação super natural, ainda mais quando a gente lembra que esse sistema foi um dos grandes protagonistas lá na crise financeira de 2008. Mas a realidade é bem mais sutil e, pode acreditar, muito mais importante do que parece. Apesar do nome, a gente não está falando de atividades que são, por si só, ilegais. Para a gente entender de verdade, a gente precisa primeiro de uma definição bem clara. Então, bora tirar esse conceito das sombras e trazer ele aqui para a luz. Então, o ponto central é esse aqui, ó. Shadow Banking é basicamente um sistema de intermediação de crédito que acontece fora do sistema bancário tradicional. Pensa só em todas as formas de emprestar e pegar dinheiro emprestado que não passam diretamente por um banco convencional. Sabe, aquele que é super regulado pelo Banco Central? E a melhor maneira de sacar isso é comparar os dois mundos. De um lado, o bancário tradicional, que a gente já conhece bem, e do outro, o tal do bancário sombra. O mais interessante aqui é ver como os dois sistemas são quase que um espelho um do outro, só que ao contrário. Os bancos tradicionais, esses do dia a dia, são super regulados, supervisionados e têm redes de segurança como o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Já o Shadow Banking, bom, ele opera com bem menos supervisão e, o ponto crucial, sem essas garantias oficiais. É justamente essa falta de regulação e de segurança que define a tal da sombra. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra de um jeito genial o porquê de ele existir. Imagina que a regulação sobre os bancos tradicionais funciona como uma prensa. Por um lado, ela aumenta a segurança, o que é ótimo, mas por outro, ela pode acabar espremendo certas atividades financeiras para fora, empurrando elas para um espaço com menos regras, ou seja, para a sombra, onde elas podem crescer meio sem controle. E esse crescimento sem controle, bom, ele nos leva direto para um dos capítulos mais tensos da história financeira recente, a crise de 2008. Essa citação aqui é a chave de tudo. Um dos fatores que amplificou, que botou mais lenha na fogueira da crise, foi justamente a existência de ativos financeiros que eram mantidos fora dos livros dos bancos. Eles estavam lá, sabe, gerando um risco danado, mas ninguém conseguia enxergar isso direito nos balanços tradicionais. Para entender isso na prática, vamos usar uma figura que a gente inventou aqui, o Shadow-Aldo. A história começa assim, ó. Primeiro, os bancos tradicionais emitem hipotecas, tudo normal. Aí, entra em cena o nosso Shadow-Aldo. Ele vai lá e compra essas hipotecas dos bancos. Para os bancos, isso é perfeito. Eles recebem dinheiro vivo na hora e se livram daquele risco nos seus balanços. Mas o que o Shadow-Aldo faz com essa dívida toda? Ele empacota tudo em novos produtos financeiros e sai vendendo para investidores, espalhando o risco por todo o sistema. Com essa aparente rede de segurança, os bancos se sentem super à vontade para emitir empréstimos cada vez mais arriscados, os famosos subprime. O final dessa história a gente já conhece, né? A bolha imobiliária estoura e aquele risco que estava escondidinho nas sombras explode, causando um colapso em cadeia no mundo todo. Pois é, a crise de 2008 colocou o shadow banking debaixo dos holofotes. Mas ele não desapareceu, não. Muito pelo contrário. Vamos dar uma olhada na dimensão que esse sistema tem hoje. Olha esse número. Em 2013, o tamanho estimado do sistema global de shadow banking era de quase 64 trilhões de dólares. É um número, assim, astronômico. E ele continuou crescendo desde então justamente porque ele preenche umas lacunas que os bancos tradicionais deixam. E isso não é um fenômeno que está longe da gente, não, hein? Trazendo aqui para o nosso quintal, para o Brasil, no mesmo ano, a estimativa era de 2,6 trilhões de reais. Para se ter uma ideia do que isso significa, esse valor era o equivalente a mais da metade de todo o nosso produto interno bruto, o PIB do país. É sem dúvida um motor fundamental de crédito para setores como o imobiliário e o agronegócio, sabe? Áreas onde o financiamento tradicional às vezes não consegue chegar com a mesma velocidade. Tá, mas então quem são esses banqueiros sombra? Não é uma figura única, misteriosa, tipo o nosso Shadow-Aldo. Na verdade, são entidades que a gente conhece bem do mercado. Fundos de investimento, os veículos de securitização, que são aqueles que transformam dívidas futuras em títulos que a gente pode negociar hoje, como os CRIs e os CRAs, os fundos imobiliários que financiam grandes prédios e shoppings, e também corretoras e certas financeiras.
E tudo isso nos leva para a dualidade central do shadow banking. Ele não é simplesmente bom ou mal, ele tem duas faces, sabe? A do risco e a da inovação. De um lado, o sistema pode sim aumentar a eficiência do mercado, ampliar o acesso ao crédito e criar novas formas de investimento. Isso é inovação pura. Mas, do outro lado, ele cria um risco sistêmico, aquele risco que pode derrubar o sistema inteiro, e permite o que os economistas chamam de arbitragem regulatória. Que nome complicado, né? Mas, em outras palavras, é a prática de explorar as brechas nas regras para levar a vantagem, basicamente movendo as atividades para onde as regras são mais frouxas. E isso tudo nos deixa com a grande questão, a pergunta de $1 milhão para os reguladores, para os economistas e, no fundo, para todos nós. Como é que a gente encontra o equilíbrio? Como a gente pode aproveitar os benefícios da inovação financeira que o shadow banking traz, mas sem abrir a porta para aquele tipo de risco sistêmico que a gente já viu que pode causar um estrago gigantesco? A resposta para isso, bom, ela ainda está sendo escrita.